Por que as micotoxinas diminuem a conversão alimentar? Sabendo já, os ruminantes são mais resistentes do que os frangos, por exemplo, justamente porque lá no rumen existe uma certa neutralização de algumas micotoxinas, tem uma exceção que eu vou contar para vocês aí em breve. Agora, elas são inimigo silencioso porque mesmo que esse animal ele é mais resistente, a hora que a micotoxina chega no rumen, já começa o problema. Porque eu já tenho uma situação de desafio ali dentro. Desafio por ter mudado o padrão da dieta, por aumentar os carboidratos, por mudar o pH, por alterar completamente o número e o tipo de bactérias, ou seja, existe um grau de disbiose ou vamos imaginar que existe uma simbiose, mas que esse equilíbrio entre essas bactérias já é completamente diferente de um animal no pasto, então eu já tenho um desafio. Aí chega a micotoxina, mesmo que em dose baixa, e esse animal, esse rumen, essas bactérias precisam ter um trabalho a mais. E justamente é aí que começa o problema com a ingestão crônica de alimentos contaminados por micotoxinas no confinamento. Se eu estou falando que quando a micotoxina entra, eu já tenho um problema a nível de rumen, esse problema depois aumenta quando essa micotoxina entra na corrente sanguínea, porque lá no rumen houve uma interferência dentro do equilíbrio da microbiota ruminal e agora essa micotoxina entrou na corrente sanguínea. Bom, além de um problema que eu vou ter pela redução vamos falar assim, de uma forma simples, uma redução na eficácia do processo fermentativo normal, já que o rumen é o motor que está ali dentro do boi. Se eu tiver, por exemplo, uma micotoxina como o dioxinivalenol, ou conhecido como DOM, que compromete a saúde dos micro-organismos lá dentro do rumen, eu vou ter um comprometimento maior no desempenho digestivo desse órgão tão importante, dessa câmara fermentativa tão importante. Se eu tiver uma contaminação por zearalenona, que é uma outra micotoxina das mais de 400 catalogadas existentes hoje, quando a zearalenona chega no rumen, a biotransformação que acontece ali aumenta a potência da zearalenona. Agora, você sabe qual que é o efeito deletério da zearalenona dentro do organismo dos bois? Ela é conhecida como um pseudoestrógeno, ou seja, ela tem uma estrutura molecular que imita o estrógeno dentro dos animais. E o estrógeno é um hormônio feminino. E esse hormônio feminino, quando ele começa a ficar aumentado, por exemplo, em fêmeas, ele vai levar a vários problemas reprodutivos, inclusive aborto. E nos machos, o que eu poderia dizer, por exemplo, sobre os problemas que a zearalenona, que é um pseudoestrógeno, vai levar nos machos? Imagina que dentro do meu confinamento, por que muitas vezes eu opto em usar animal inteiro em vez de botar castrado ou fêmea? Porque eu escolhi uma genética e eu quero ganhar mais peso. Certo ou errado? É uma premissa. E, normalmente, funciona. Então, se eu estou trabalhando com macho, por que ele ganha mais peso? Porque ele é macho, porque ele tem testosterona. Aí eu entro com um fornecimento crônico de zearalenona, que é um pseudoestrógeno. O que vocês acham que acontece com o ganho de peso desse macho inteiro? Potencialmente tem chance de ser reduzido, porque mudou o equilíbrio de hormônios esteroides dentro desse animal. Agora, tá aí, por exemplo, quando eu tenho um problema num confinamento, que as fêmeas performam bem e os machos não. Pode ser essa a causa, porque uma ingestão crônica de zearalenona vai prejudicar mais os machos dentro do confinamento. Se as fêmeas estivessem em estágios reprodutivos, o prejuízo seria muito maior nas fêmeas. Mas, de qualquer forma, a zearalenona vai acabar prejudicando tanto o macho quanto a fêmea, porque ela vai também ser absorvida e também vai levar a vários problemas depois que ela entrou dentro do organismo do animal. Um ponto importante é que uma das coisas que acontece com a ingestão, por exemplo, de aflatoxina, que é uma toxina muito comumente encontrada nos alimentos, é a hepatite. É um problema no fígado. E além de hepatite, diversas micotoxinas também podem levar a um problema no rim, uma nefrite, podem levar à necrose das mucosas do tubo digestivo. O que é isso? Necrose das mucosas. Se você que está aqui comigo hoje não é veterinário, eu vou te explicar. Porque imagina que o tubo digestivo ele tem uma camada, uma parede que impede que tudo que está ali dentro, que já foi decomposto, que já foi tá praticamente
transformado em fezes, precisa ser eliminado, o tubo digestivo impede que esse material tão ruim entre para dentro do organismo, que seja absorvido. Quando eu tenho necrose, significa que partes dessa parede, elas se tornam mortas, elas se tornam necrosadas. E aí eu tenho ruptura da integridade da parede. E aí eu tenho absorção de várias toxinas e patógenos que estão ali nas fezes e que vão causar, talvez, sinais clínicos ou então uma redução de performance nesse animal. Quanto maior o nível de contaminação, maior o problema, porque algumas micotoxinas, dependendo do grau de ingestão, vão levar a hemorragias internas e morte do animal. Então, eu começo desde um problema no fígado, até um problema no rim, até um problema nas mucosas do tubo digestivo, até as hemorragias e até a morte, que é o último estágio. Essa aflatoxina, que eu disse anteriormente, ela é encontrada, quer dizer, tem vários tipos de aflatoxina, mas as mais comumente encontradas são a B1, a B2, a G1 e a G2. E quando elas chegam no fígado, elas são transformadas em aflatoxina M1 e M2. E a aflatoxina M1 e M2 é justamente o metabólito que é encontrado no leite e na carne dos animais, porque o animal conseguiu metabolizar e uma parte manda embora, uma parte acaba ficando absorvida nos tecidos. E é lógico que eu tive um gasto de energia para que isso acontecesse, e é lógico que eu tenho uma perda de performance quando isso acontece. E uma coisa importante que eu tenho que deixar registrado é que a aflatoxina ela está presente em diversos tipos de cereais, muito comumente, por exemplo, no amendoim e seus derivados, mas, por exemplo, em derivados de algodão, enfim, em diversos cereais que nós usamos aí normalmente, corriqueiramente, para compor as dietas dentro do confinamento. E as micotoxinas, elas realmente são um desafio para os confinamentos. Depois do ano de 2016, onde nós iniciamos uma estratégia de combate lá na Fazenda do Lago, em Avaí, de propriedade do Wielerweg, nós começamos ali com o uso de bioreguladores, como o VLN, tivemos um implemento de ganho de peso de 15% a 20% depois desse período, em todos os anos que se passaram até hoje. Eu não tive mais problema de ordem digestiva ali.